Vamos então retomar aqui o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual, Encarnação dos Espíritos, a partir do item número 26. Nós temos falado, nos nossos últimos encontros, pois é, tá mesmo, né? Só que é uma segunda mais bonita, uma segunda mais interessante, uma segunda mais animada, né? Nada como mascarar a segunda-feira, a quarta-feira com cara de segunda. Mas nós estamos falando então sobre a encarnação dos espíritos. É o item número 26 que nós vamos estudar hoje. E nós conversamos sobre o tempo, né, no nosso encontro anterior, sobre o tempo que cada espírito pode levar para poder evoluir, para poder se desprender da matéria. Falou muito do livre-arbítrio, da negligência, uma vontade, ou então da perseverança que ele tem para poder superar os desafios que são apresentados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que existe entre o progresso moral dos habitantes e o progresso material do ambiente onde eles estão encarnados, né? Então no item 26, vamos lá então aqui para a gente já iniciar. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e como estes progridem mais ou menos rapidamente, de acordo com o uso que fazem de seu livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, com diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos mundos menos adiantados, povoada de espíritos relativamente inferiores. Nela a vida corpórea é mais penosa do que em outros mundos, embora existam mundos ainda mais atrasados, onde a existência é bem mais penosa do que na Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. Bom dia, Well, bom dia, embaixador. Cristalina, bom dia. Então vamos lá, a gente tem conversado nesses nossos estudos, em especial do livro A Gênese, quando se fala sobre a formação dos mundos, os primeiros espíritos que já encarnaram, a formação dos organismos que nós utilizamos, né, diante da evolução das espécies, como nós já vimos. Então quando fala que o nosso planeta é um dos mais atrasados, embora existam mundos mais atrasados que o nosso, basta a gente lembrar que, assim como nós evoluímos, tanto espiritualmente como biologicamente, a partir de organismos mais simples, né, em desenvolvimento, espíritos também em processo de elaboração e tudo mais, os mundos também são assim. Quando nós estudamos na parte de geologia, em especial naquela parte de uranografia, nós vimos, de um modo ainda que superficial, a forma como os mundos são formados, as estrelas, os planetas, as luas. Analisamos um pouquinho sobre cada um desses elementos do universo, e aí então vimos que o nosso planeta ele começou com aquela grande massa incandescente, formada com a junção daquele material que se encontrava suspenso aqui no nosso sistema solar, e aí então formou aquela grande massa incandescente. Ela foi então esfriando na sua superfície, e depois de vários processos químico-físicos e térmicos também, né, começaram então a surgir condições para a manifestação da vida. E aí também veio aquele grande enigma para nós, como a vida começou. Se houve aquela geração espontânea, que nós sabemos que isso não acontece. Se houve, a ciência hoje já traz a ideia de que a vida veio para o nosso planeta através de elementos que vieram do espaço, congelados no meio de cometas, e depois a partir daqui começaram a evoluir. Enfim, tudo surgiu então a partir de um elemento básico, para depois chegar naquele mais complexo. Então quando nós falamos do nosso mundo hoje, que é um mundo relativamente feliz, comparado com os mundos mais atrasados do que o nosso, nós não precisamos ficar pensando no espaço, em alguma parte do universo, onde será que existe um mundo
que seja mais primitivo do que o nosso. Basta nós analisarmos a mesma história do nosso planeta, que começou com aquele elemento primitivo, básico, foi evoluindo, surgiram então os seus primeiros habitantes, biológicos naturalmente, depois surgiram os animais mais complexos, depois vieram os hominídeos, até chegar então o homem, numa data estimada de 200 mil anos no passado. Então quando nós voltamos nesses 200 mil anos, quando encontramos, né, aqueles seres que hoje são apresentados para nós através dos fósseis que foram encontrados, e depois surgiram, né, aqueles mais próximos da condição humana, do Homo sapiens sapiens, né, que é a espécie que nós hoje habitamos. Então antes disso nós tínhamos ali o homem de Neandertal, nós tínhamos os primeiros seres humanos. Então nós podemos imaginar como era a vida daqueles seres naquele começo, ali por volta de 500 mil anos, 300 mil anos, 200 mil anos com o aparecimento do homem, em que eles tinham uma vida muito breve, e essa brevidade se dava exatamente pela hostilidade do ambiente onde eles viviam, pela falta de alimentos, pela falta de proteção, pelos perigos na convivência com seres dos reinos animais. E aí depois começaram então aquilo que nós estudamos exatamente no livro de história, quando nós vimos o homem da pré-história habitando cavernas, por isso o nome, os homens das cavernas, porque eles encontraram então nas cavernas um lugar de abrigo que já estava pronto, né? E depois começaram então a deixar as suas marcas através das pinturas rupestres, começaram a construir os seus primeiros instrumentos, né, facas, pontas de lanças, instrumentos feitos de barro, né, ou utensílios feitos de barro. E depois saíram daquela fase nômade como caçadores e coletores, e depois se estabeleceram como sendo homens sedentários, domesticando plantas, domesticando animais, criando a primeira estrutura para poder desenvolver as primeiras civilizações. Essa é uma característica de um mundo primitivo, de um mundo mais inferior do que o nosso. Então, se o nosso planeta hoje tem 200 mil anos de habitação humana, nós podemos imaginar que nesse período a Terra era um mundo primitivo. E nós encontraríamos, segundo essa informação que os espíritos passam para nós, vários outros mundos espalhados pelo universo, oferecendo as mesmas condições, hostis, escassas, violentas, para o desenvolvimento desses primeiros seres espirituais, na condição humana. Também na própria condição animal também, né, que, conforme nós já vimos, né, trazendo para vocês aqui documentários, trazendo para vocês informações, nós vimos, né, que todas as espécies que foram se desenvolvendo aqui no nosso mundo. Então, quando se fala que existem mundos ainda mais atrasados, ou seja, existem mundos espalhados pelo universo na mesma condição que a Terra era anteriormente. O Brás colocou, né, que Manuel Filomeno de Miranda pediu para ver o mundo inferior à Terra e ficou assustado, como nós ficaríamos se utilizássemos essa visão que temos hoje da ficção científica, pegássemos uma máquina do tempo e voltássemos 100 mil anos no tempo. Encontraríamos o mundo, nem 100 mil anos, se nós voltássemos um século, ali no meio, né, nós estamos hoje em 2015, voltando um século, nós estaríamos em 1915, no meio da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Então nós veríamos como é que as pessoas conseguem viver sem celular, sem internet, sem Wi-Fi. Eu sempre gosto muito de brincar com vocês, que, né, bom dia pessoa que chegou, bom dia Rose. Então, bom dia Luciana. Então eu gosto de brincar com vocês, que assistindo, né, aquela coleção da história do cinema, mostrava então os primeiros filmes que foram filmados lá no final do século XIX, 1880, 1890. Então esses filmes, que eram na verdade experimentos, né, para aquilo que nós conhecemos hoje como cinema, mostrava exatamente o estilo de vida das pessoas. Porque não eram apenas aqueles filmes que nós víamos. Na verdade, eram pequenos documentários que eram filmados, falando sobre a vida das pessoas nas indústrias, nas ruas, nas casas.
E nós olhamos aquilo lá e pensamos, meu Deus, como é que eles podem viver naquilo? E eu lembro sempre as mulheres, né, preocupadas com a vaidade, fazendo ali chapinha, procurando depilação, utilizando ali suas maquiagens e todos os seus recursos para beleza. Um século no passado, as mulheres eram, né, mostra nesse documentário, as mulheres dançando com os braços levantados, com verdadeiras perucas embaixo do braço, porque simplesmente não havia depilação naquela época. As mulheres sofrendo ali com seus cuidados, com sua higiene. Naquela época menstrual, dá para a gente imaginar o que era uma mulher de um século passado, sofrendo com a falta da tecnologia que nós temos hoje. Os dentistas não faziam restauração de dentes. Na verdade, eles simplesmente extraíam dentes. Então mostrava aquelas pessoas banguelas, aquelas pessoas com dores, irritadas, todo tipo de coisa que nós podemos imaginar com a falta de tecnologia. Então basta voltar um século para a gente já sofrer esse choque cultural, esse choque tecnológico. Pois é, sem anestesia, né, Cristalina? Só para a gente lembrar, o transplante do coração, né, os transplantes de coração, surgiram há 50, 60 anos. Não é coisa de um século, não. É uma coisa muito nova. A Mazilda colocou, né, é só ver as piranhas atacando uma pessoa na nossa época, né, e ficar sem energia elétrica, dá uma pequena ideia. Pois é, essa escassez de água que a gente tem, um blackout que dá, a internet quando sai do ar. Já pensou se você ficar um dia sem se conectar? Que desespero que é? Então é isso que a gente encontra hoje, essa é a nossa realidade. O Brás colocou, né, Gaspar Leme em suas cartas ao rei de Portugal, majestade dos nativos vivem dentro da água e são sadios. Pois é, né? Isso que a gente acaba encontrando hoje de choque cultural também, né? Então, se nós voltássemos 100 mil anos no tempo, nós encontraríamos exatamente as características de um mundo primitivo. Então não precisa nós imaginarmos visitando um planeta que tem as características. Basta nós olharmos a nossa própria história. Encontrar ali a vida dos sumérios, a vida dos egípcios. Aqueles filmes que nós vemos ali, Cleópatra, vemos ali todos os faraós. Claro que colocam atores saudáveis, atores bonitos, com dentes clareados, mas naquela época não era assim, não. As pessoas morriam ali com uma unha encravada, que podia agravar, provocar uma septicemia, a pessoa desencarnava por causa de uma unha encravada. Então a vida era muito breve naquela época, né? Então os ciclos reencarnatórios eram muito rápidos. Quem vivia 30 anos já era uma pessoa assim que estava privilegiada. Isso quando se fala das pessoas comuns, não daqueles que tinham uma vida mais abastada, uma vida mais confortável. Então tinha uma vida rápida. Na Idade Média, quando nós voltamos 500 anos no tempo, a estimativa de vida era 37 anos de idade. 37 anos ele já estava casado, com filhos, com avós, já eram avós, e desencarnavam aos 40. Os nobres conseguiam chegar um pouco mais à frente. Então essa era a realidade que a gente tem hoje, da diferença de um mundo para outro. O vento virado, né? Pois é. Tem esses problemas também, né, Zé? Graças a Deus a nossa medicina conseguiu desvendar esses mistérios. E continua. Quando os espíritos alcançam em um mundo a soma de progresso que o estado desse mundo incorpora, eles o deixam para irem encarnar em um outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim sucessivamente, até que a encarnação em um corpo material, não lhes sendo mais útil, passam a viver exclusivamente a vida espiritual, na qual continuam a progredir em um outro sentido e por outros meios. Quando chegam ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem seus pensamentos e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob as suas ordens espíritos em diferentes graus de adiantamento. Então, a gente começa, antes de pensarmos nas grandes esferas, onde encontramos aquelas grandes potências que hoje popularmente são chamados de arcanjos. A gente lembra que a expressão arque, né, demonstra uma superioridade, como por exemplo duque e arquiduque.
né? O arquiduque ele está ali abaixo do rei apenas, abaixo dos monarcas, e o duque é aquele que está abaixo do arquiduque. Então quando nós falamos de anjos e arcanjos, os arcanjos são aqueles mais altos nessa escala evolutiva dos espíritos puros. Então esses se encontram de uma forma plena, em sintonia com Deus, que nós não conseguimos imaginar. Vai muito além da nossa compreensão o que significa viver essa plenitude. Que não é um momento de êxtase que eles vivem. É um êxtase contínuo, exatamente por estar em sintonia com o pensamento divino. Mas para chegar até lá, passam por todas as fileiras evolutivas. Nós estamos agora, então, vivendo um mundo de provas e expiações. Significa que nós somos espíritos submetidos a provas e expiações como instrumento de evolução. Essas provas e expiações denotam para nós que nós já fazemos uso do livre-arbítrio, que nós sofremos as consequências de nossas escolhas, somos submetidos às recompensas também daquilo que nós fazemos. Nos mundos primitivos existe aquele impulso evolutivo, onde cada espécie, ou em cada grau de evolução da espécie humana, é submetido então às necessidades de sobrevivência, por isso encarnam e são movidos por essa força da natureza, acertando e errando, aprendendo a princípio num processo de adestramento, para depois vir o processo de educação. Qual a diferença dos dois, como nós já conversamos? O adestramento é aquela história que nós vemos hoje. Recompensa quando acerta, punição quando erra. Já a educação já traz para nós um grau de conscientização, o discernimento entre o certo e o errado, não apenas vivendo através do sofrimento ou da recompensa, mas trazendo para nós possibilidade de raciocinarmos em cima dessas experiências. Então por isso que no passado são experiências breves, experiências intensas, que felizmente nós não nos lembramos. Os espíritos falam para nós, e nós conversamos sobre isso semana passada, que não adianta a gente querer fazer uma regressão de memória para alcançarmos essas fases mais primitivas, porque no mundo espiritual nós guardamos na nossa memória as experiências que são mais produtivas para nós. Não aquelas que nós vivemos, porque só traria para nós problemas. Lembrarmos, vivendo num mundo hostil, numa dificuldade, e de repente nós desencarnamos, a troco do quê? Então, na verdade, são as experiências mais marcantes que são guardadas na nossa memória. As demais se perdem no tempo. Então saímos de um mundo primitivo, chegamos no mundo de provas e expiações, lá no seu início, que nós não sabemos também. Há quem diga que tudo começou com a vinda de Jesus, que já marcava o início dessa transformação. Há aqueles que falam que foi antes, há aqueles que falam que foi depois. Então nós não sabemos quando começou exatamente essa fase que o mundo está vivendo. Mas o que nós sabemos é que nós chegamos no final dessa fase de provas e expiações. E estamos hoje acompanhando esse processo de mudança para o mundo de regeneração. Nós estamos vivendo essa fase importante de transição planetária, como tanto se tem falado atualmente. Então, na verdade, nós estamos testemunhando uma fase extremamente valiosa para o nosso planeta e marcando também a nossa própria evolução. Saímos de um mundo primitivo, passamos por todo aquele período de provas e expiações, vamos entrar no mundo de regeneração, ainda passando por experiências difíceis, mas já marcando o início de uma nova fase. Conseguimos chegar até aqui. Há aqueles que começaram conosco e já avançaram muito, de acordo com as escolhas que fizeram, e há aqueles que começaram conosco e ficaram para trás, devido às suas viciações, devido às suas fraquezas, devido às escolhas que fizeram. Mas chegamos então no mundo de regeneração. Mas depois do mundo de regeneração, virá então os mundos dos espíritos felizes. E depois dos espíritos felizes, os espíritos puros. Essa é a categorização que Kardec trouxe para nós, para facilitar o nosso entendimento. Então estamos vivendo essa fase. Agora vamos entender um espírito, por exemplo, que já não precisa mais encarnar no nosso planeta. A gente fica imaginando como será a vida desse espírito, que não precisa mais encarnar no planeta Terra.
um planeta material, um planeta com todas essas dificuldades. Nós temos aqui uma informação muito valiosa, publicada por Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, numa entrevista, eu chamo de entrevista, eu gosto de chamar de entrevista, todos esses diálogos que ele teve com aqueles espíritos que depois ele classificou lá no livro, aqui no livro Céu e Inferno, na seção de exemplos, que nós vamos estudar. É o nosso próximo livro, essa segunda parte do livro Céu e Inferno, como eu falei para vocês. Então nós temos aqui na categoria, logo na primeira, do capítulo 2 dos exemplos, o primeiro capítulo é o passamento da segunda parte, que fala sobre o processo de desencarnação para cada tipo de desencarne. Depois temos aqui os exemplos, capítulo 2, logo o primeiro item, espíritos felizes. Então nós temos aqui que foi trazido pela viúva Follon. Eu sempre gosto de citá-la, né, porque ela traz para nós uma grande comunicação. Ela era muito amiga da esposa de Allan Kardec. E aqui depois, né, eu trouxe duas cartas, falando sobre a aventura de um espírito que conseguiu passar por todas as dificuldades e experiências que o mundo como o nosso acabou oferecendo, e aí então desencarnou. Na segunda carta, ela trouxe assim a seguinte experiência para nós. Kardec perguntou: quereis agora descrever para nós a vossa passagem, o vosso despertar e vossas primeiras impressões? Ela responde: eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento o fazia experimentar. Eu me encontrei, após o último suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência do meu estado, nem sonhando com nada, e em uma sonolência indefinida, que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim durante muito tempo. Depois, como se eu saísse de um longo desmaio, acordei lentamente no meio de irmãos que eu não conhecia. Eles me concederam generosamente seus cuidados e seus carinhos. Mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante e me disseram: é para lá que tu vais conosco, não pertences mais à terra. Então eu me lembrei, apoiei-me neles, e como um grupo gracioso que se lança em direção às esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, nós subimos, e a estrela crescia. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde vossa boa amiga vai enfim encontrar o repouso. Digo repouso em relação às fadigas corporais que sofri, às vicissitudes da vida terrestre, e não a indolência do espírito, porque a atividade para o espírito é um prazer. Kardec volta a perguntar: então vós deixastes definitivamente a terra? Ela responde: ainda ficam na terra muitos seres que me são queridos, para retirar-me dela definitivamente. Portanto, à terra voltarei, em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto aos meus filhinhos. Aliás, sabeis muito bem que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Pergunta novamente: a posição que estáis parece que deve enfraquecer vossas relações com aqueles que deixasseis na Terra. Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Acreditai em mim. Na Terra pode-se estar muito mais perto dos que atingiram a perfeição do que daqueles cuja inferioridade e egoísmo fazem com que se agitem em turbilhão em torno da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. A atração que é o laço que consolida a união das almas ligadas umas às outras, uma à outra, e faz com que essa união continue, apesar das distâncias e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, não há distância para os espíritos. Então aqui nós vimos uma descrição, depois ela continua, com outras perguntas de Kardec, com respostas instrutivas, mas aqui nós vimos então um espírito que acabava então, após a sua última encarnação, aqui na Terra, se direcionando para o mundo mais feliz. Então, quer dizer, é isso que nos espera, conforme aquilo que os espíritos trazem para nós. A vivência, respeitando e seguindo
as diretrizes das leis naturais, que vieram muito bem descritas nos ensinamentos de Jesus através dos evangelhos, e também vieram bem exemplificados, né, em outras escolas religiosas também. Então essa foi a experiência que nós vivemos agora. Essa experiência que nós vivemos agora, de um mundo em transição para um mundo melhor, mas ainda, né, cada um fazendo a sua própria autoanálise, sabendo exatamente em que ponto precisa melhorar, quais são as dificuldades, as fraquezas, as tendências, os medos, quais são também as virtudes, as conquistas. Então, através dessa reflexão que nós fazemos, agora conscientemente, compreendendo o sentido de nossas existências, sabendo exatamente de onde nós viemos, não de onde geograficamente, mas de onde, em que condições, em que ambiente nós vivíamos e para onde vamos também. E são poucos, lamentavelmente, aqueles que no nosso planeta têm essa consciência, porque hoje praticamente sobrevivemos em busca dos prazeres, em busca das nossas satisfações, sem nenhuma preocupação com o mundo espiritual. E essa é uma grande falha, como a gente já trouxe para vocês, que hoje as escolas religiosas apresentam, porque trazem a visão de um mundo material, trazem a visão de uma relação de barganha com Deus, coloca aquela ideia de um mundo fantasioso, que ele simplesmente cai no colo daqueles que são agraciados, e aqueles que não são lançados para as chamas do inferno. Então esses mitos religiosos, sustentados pelos dogmas dessas escolas, fazem com que as pessoas vejam o mundo espiritual, ou seja, mentalizem o mundo espiritual, desejem o mundo espiritual, mas não façam por merecer alcançá-lo. Exatamente porque não existe nesse processo de educação aquela responsabilidade que você é responsável pela construção daquilo que você faz, você é responsável pelas suas escolhas, é responsável pela sua própria transformação. Então algumas escolas conseguem trazer essa conscientização, mas a maioria, exatamente por se sustentarem ainda nessas fantasias, fazem com que as pessoas cumpram protocolos sociais, convivendo com elas, mas não se transformem moralmente para isso. Então ainda temos muito o que trabalhar, muito o que aprender ainda. O Brás colocou, né, ainda não li o livro que mencionei, Iniciação à Viagem Astral, João Nunes Maia. Não li, Brás, não li, infelizmente, por falta de tempo, né, porque tem tanta coisa para colocar aqui em ordem, né, mas certamente dá para a gente ter uma ideia do seu conteúdo, né, da importância do seu conteúdo. Então vimos aqui. Numa outra passagem também muito interessante, quando se fala, bom dia, Elcio, quando se fala sobre a evolução de espíritos, eu ouvia uma aula do Haroldo Dutra Dias, que é um curso que ele tem na internet sobre o livro Gênesis da Bíblia, que é muito interessante, e então me interessei pelo assunto e comecei a acompanhar. E ele, claro, né, com uma cultura muito profunda, e uma sensibilidade muito grande para passar essas informações, fez um comentário que eu vou pesquisar depois para poder trazer para vocês aqui de uma forma mais clara. Mas ele lembra sempre, né, que quando o nosso planeta estava sendo elaborado, Jesus já se reunia com os seus conselheiros para trazer exatamente o nosso projeto de construção do nosso mundo. Como será o nosso planeta, quem serão os espíritos que aqui vão encarnar. Então Jesus já era, quando o nosso planeta já era um espírito puro, quando o nosso planeta estava em processo de formação. E aí então ele comentou o seguinte, que o sistema solar, onde Jesus viveu durante o seu tempo, de experiências no mundo material, já não existe mais. Tamanho tempo que ele já se encontra nessa condição. E como nós sabemos que tudo no universo é dinâmico, estrelas nascem, estrelas morrem, levam consigo, né, todos os planetas que fazem parte do seu sistema. Então é aquela transformação contínua. Assim como vai acontecer também com o nosso próprio planeta, que vai ser depois consumido pelo nosso Sol quando atingir aquela condição de uma supernova, né? Então, o sistema que Jesus viveu durante a sua evolução, ele existiu há tanto tempo que já se acabou.
E quando o nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos, começou a ser formado, Jesus já estava no seu controle. Então nós pensamos assim, bom, nós somos espíritos que já alcançamos essa condição, milhares de anos se passaram quando nós saímos, para nós sairmos da condição primitiva, vimos um espírito alcançando um mundo mais feliz, relatando exatamente a experiência de sua mudança de ambiente, e vemos também a condição de um espírito puro. E olha que nós temos espíritos que estão muito além de Jesus também. Dá para a gente imaginar? Eu trouxe para vocês um exemplo, que se Jesus era o governador do planeta no momento em que ele começou a ser elaborado, nós podemos imaginar quem eram as potências responsáveis pela Via Láctea. Ou seja, enquanto Jesus era responsável por uma seção de uma empresa, nós tínhamos outros que trabalhavam na direção da própria empresa. Então nós vamos crescendo, 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 até entrar em plena comunhão com Deus, participando de suas decisões, e como foi colocado para nós aqui, quando chegam ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Onipotente. Dá para a gente imaginar o que é fazer parte desse conselho com Deus? Conhece seus pensamentos e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Então, nas obras de André Luiz, a gente costuma ter contato com essa hierarquia, só que, claro, numa dimensão muito mais baixa, muito mais próxima do nosso planeta. Então mostra alguns daqueles que são os conselheiros, daqueles espíritos que surgem naquelas comunidades espirituais para darem seus conselhos, aqueles que se materializam no momento em que chuvas de luz começam a surgir. Aí mostra depois alguém que é subordinado, depois outro que é subordinado, aqueles trabalhadores comuns, até chegar naqueles trabalhadores que nos ajudam no nosso dia a dia, espíritos amigos, espíritos auxiliares, como nós os seremos quando chegar a nossa vez. Então vai subindo, 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 mostrando essa grande dinâmica no mundo espiritual, respeitando essa hierarquia. Mas não é uma hierarquia simplesmente denominada, é uma hierarquia conquistada pela condição evolutiva de cada espírito. E continua. Assim, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que pertençam, do mais pequeno ao mais elevado, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprios. Os menos adiantados, como as simples serviçais, cabe o desempenho de uma tarefa material. A princípio inconsciente, depois gradualmente inteligente. No mundo espiritual há atividade em toda parte. Em nenhum lugar há ociosidade inútil. Aqui é importante a gente lembrar que é uma alusão direta que Kardec faz a respeito da ideia do paraíso no mundo espiritual, onde existe uma vida contemplativa e ociosa. Quando você for uma pessoa boa, ou se você for uma pessoa boa, você vai morrer, você vai para o céu e vai viver ali cantando hinos de louvor para Deus por toda a eternidade. Ao mesmo tempo que, se você não for, você vai para o inferno sofrer todas as dores e angústias entre fogo e enxofre por toda a eternidade. E aí, quando a gente começa a ter essa visão do grau de hierarquia, do processo de evolução, a gente pensa assim, mas onde se encaixa exatamente essas figuras em locais de ociosidade, ou de contemplação eterna, ou de sofrimento eterno? E o trabalho, onde fica? Ninguém trabalha, ninguém faz nada? E aí a doutrina nos traz essa visão. Nos trabalhos de Kardec, quando nós estudamos um pouquinho sobre a história da doutrina, nós conseguimos ter essa visão desse dinamismo todo. As mesas girantes, ou mesas dançantes, lá no século XIX,
1855. Aliás, eu publiquei lá no nosso grupo e também lá na fanpage do espiritismo.net a divulgação de um filme que vai estrear no cinema. Aliás, que vai ser produzido ainda, né? E esse filme se baseia exatamente, é um filme de terror, que se baseia exatamente na história das irmãs Fox, que foi assim um dos fatos mais marcantes na imprensa americana, ali nos anos de 1855. E vai virar um filme de terror. Para nós espíritas, a história das irmãs Fox são aquelas duas menininhas que moravam naquela casa ali em Hydesville, no estado de Nova York. E aí então dava aquelas batidas na parede, elas começaram a bater palmas, o espírito respondia e começaram a conversar. Essa é a visão que a doutrina espírita tem. Hollywood já é diferente. Já vai fazer daquele espírito batedor um fantasma, uma assombração. Então vamos ver o que exatamente Hollywood reserva para todos nós. Mas vai ser a história das irmãs Fox na sua versão de terror, porque nós poderíamos fazer a mesma coisa, né? Imaginar, por exemplo, Chico Xavier assombrado pelos espíritos. Imagina uma visão hollywoodiana do gênero terror da vida de Chico Xavier. Porque no filme dele mostra ele conversando com um, conversando com o outro, conversando com a mamãe, tudo bonitinho. Mas imagina Hollywood falando quem seriam os espíritos que conversavam com Chico Xavier. As obsessões, as assombrações, acordar durante a noite, objetos se movendo. Dá pra gente imaginar, né? Mas enfim, esses espíritos então, eram esses espíritos que estavam ali para chamar a atenção. Esses espíritos batedores, nessa escala mais materialista. E aí depois desse primeiro contato, surgiam então aqueles espíritos que vieram conversar. Já estavam numa escala um pouco mais evoluída. Depois de travar as primeiras conversas, começaram a vir os mentores, os orientadores. Já estavam um grau acima. Depois vieram os grandes instrutores, né, como São Luís, como Santo Agostinho, como Erasto, dentre outros. Até que a conta fechou. Foi o Espírito Verdade se manifestando na figura de Jesus. Então, no próprio trabalho de Kardec, quando nós tiramos a instrução, porque nós estudamos muito a instrução, é como se nós naturalmente nos preocupássemos assistindo a uma peça de teatro, nos preocupássemos com a história e não prestássemos atenção no figurino, nos cenários, nos ensaios dos atores, na direção, nos recursos, na iluminação, no som, quem limpou o teatro. A gente não presta atenção nos bastidores de um trabalho. O que é natural, porque a gente está aqui para estudar. Mas estudar também esses detalhes são importantes. É importante para nós. Então nós vemos no trabalho de Kardec, além de todo o conteúdo doutrinário que ele trouxe para nós, a forma como isso aconteceu. Quem eram as personagens, de que forma que acontecia essa organização no mundo espiritual, qual era o momento certo deles aparecerem, quando eles deveriam desaparecer. A mesma coisa acontece também no centro espírita. Nós vemos ali trabalhos de desobsessão, trabalhos de cura, mas como se dá a organização no mundo espiritual? Quem são aqueles trabalhadores mais básicos que vêm ajudar, por exemplo, no trabalho de passe? E quem são os orientadores das casas espíritas nessa dimensão espiritual? Então isso para nós é importante para entendermos a dinâmica, essa escala hierárquica, o grau de evolução de cada um. Né? Bom dia, Francis. O Brás colocou, né? Eu queria merecer pelo menos varrer terreiro em nosso lar. Mas é aquela história, Brás. Muitas vezes a gente tem essa imaginação de que o nosso lar é uma colônia de felicidade. Na verdade não é. Conforme André Luiz relata para nós, os espíritos que saem daquela condição ubralina vão para lá. Então lá não é nenhuma colônia de férias, não. Lá vão espíritos perturbados, espíritos sofredores. Então, na verdade, você pode não ir para essa comunidade, mas você pode ir com comunidades muito semelhantes. Aliás, temos várias e várias e várias nessa mesma condição. Desde aqueles postos avançados de socorro até essas comunidades iniciais onde nós temos o primeiro contato.
O próprio André Luiz relatou isso, 8 anos de perturbação, saindo da perturbação, pum, chegou em nosso lar. Então nós vemos assim que é ali é aquela casa que fica do lado do terreno baldio, é só você pular o muro. Só que para pular esse muro precisa de merecimento. A Ana perguntou aqui, né? Poderíamos enxergar o sofrimento como um trabalho para o espírito? Olha, Ana, tudo depende da forma como nós analisamos. O trabalho ele é sempre enobrecedor. Não tem aquela famosa frase, né? Aquela expressão popular que diz que o trabalho enobrece o homem? Tudo bem, o objetivo do trabalho sim, mas e o trabalho que nós fazemos? Ele nos proporciona algum tipo de felicidade? Nós somos felizes fazendo isso? Quanto mais conscientização nós temos, quanto mais comprometimento com o trabalho, ele deixa de ser um sacrifício, quando ele é para nós uma obrigação, e se torna um prazer. Quando nós começamos a participar do seu resultado, vendo que a nossa participação é produtiva. É por isso que os espíritos nos instruem constantemente, e não é à toa isso, não é apenas uma questão de terapia, quando nós falamos em laborterapia, mas é uma forma de nos preparar para aquele espírito produtivo, aquele espírito de utilidade. Então hoje o trabalho voluntário que nós fazemos, que somos constantemente incentivados, é para nós uma forma de não apenas trabalharmos pela obrigação de uma recompensa, mas é para nós uma forma de nos sentirmos produtivos. Hoje vemos no mundo hoje, cada um fazendo a sua função. Trabalha prestando um serviço, trabalha num comércio, numa indústria, numa instituição pública. Mas e se por acaso ganhasse na loteria? Eles continuariam trabalhando nesse lugar? Obviamente que não. Muitos falaram assim, se eu ganhasse na loteria, eu ia sumir desse lugar. Por que ele pensa assim? Porque trabalhar para ele naquele lugar, naquela condição, é um sacrifício. O sofrimento pode, sem dúvida nenhuma, pode. Porque o sofrimento é aquela história, ou nós nos mobilizamos pelo amor, pela vontade de crescer, ou nós somos impulsionados pela dor. Então, na nossa visão, é um sofrimento. Na visão da dinâmica evolutiva, o sofrimento para nós é uma forma de nos impulsionar a mudança de atitude, a busca de uma condição melhor. Por isso que quando Kardec disse para nós aqui, nesse trecho da Gênese, dizendo que a Terra ela pode ser comparada como um mundo feliz junto aos mundos primitivos. Por quê? Porque hoje o nosso estilo de vida é muito diferente do estilo de vida do passado. Numa Idade Média, onde comida, água quente, um teto, uma cama, um comprimido para dor de cabeça era algo fora do normal. Hoje nós temos esse tipo de tranquilidade. Então, na verdade, para chegarmos nessa condição, houve a necessidade desse impulso, muitas vezes doloroso, do passado para a gente chegasse nessa condição atual. Então, a dor é educativa, sim. Emmanuel fala sobre isso, Joana fala que a dor é uma grande professora. Por que isso tudo? Porque a dor mostra como acontece no nosso organismo, estimulando o nosso sistema nervoso, a dor mostra que existe alguma coisa que não está boa. Alguma coisa que precisa melhorar. Moralmente também é assim. Não tenhamos dúvida disso. Então tudo aquilo que para nós ainda é feito com sacrifício, mostra o nosso estágio evolutivo. Quando nós passamos a fazer com amor, já mostra que nós incorporamos o espírito produtivo. A Cristalina colocou para nós, para evoluir é essencial o espaço de vivência espiritual e de aprendizagem, né? Isso é necessariamente contínuo, né? Sem dúvida. E não há aprendizado sem exercício, sim. A gente acha que a medalha de ouro que um atleta ganha numa Olimpíada, num campeonato mundial, num Pan-Americano, vem de graça. Ninguém sabe as dores e sacrifícios que ele teve que fazer durante a sua fase de treinamento, que muitas vezes ninguém acompanha. Moralmente é a mesma coisa, um espírito para chegar, como esse que nós lemos da viúva Folon, para mudar de um ambiente como o nosso planeta, e isso do século XIX. Para chegar num mundo mais feliz moralmente, ela passou por todas as dificuldades, como aconteceu com a Condessa Paula, que nós já lemos também um pouquinho sobre a história dela. Todos esses espíritos viveram em companhia da dor. O Chico Xavier, por exemplo, viveu em companhia da dor. A dor moral, das frustrações, das decepções.
das pessoas que estavam próximas por interesse, da dor física pela sua condição de saúde, a dor da perda, vivendo sem sua mãe logo no início da infância, vivendo com uma madrasta que trazia para ele muitos constrangimentos. E era um espírito nessa condição. Fez o que fez apesar de todas as dificuldades. Vamos em frente. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. É o elemento espiritual que atua em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, tendo como único motor as forças materiais que deixam uma imensidade de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, o homem vai de encontro a dificuldades insuperáveis. Vai ao encontro, na verdade, de dificuldades insuperáveis. Aqui é interessante, ontem eu conversava com um amigo, é o nosso amigo Vidal, né, que frequentava aqui a nossa sala, e ele então, através da câmera, me mostrou a filhinha dele, a Aurora, outra Aurora, né, tem a Aurora da Ju e a Aurora do Vidal. Tem 8 meses já, uma princesa. E então, conversando com eles, brincando, enquanto ele me mostrava a bebezinha dele, eu ficava pensando como é que alguém pode olhar para uma criança como essa e imaginar que ali não tem um espírito. Imaginar que a reação dela, a forma como ela olha, a forma como ela reage aos estímulos afetivos que ela recebe, que é simplesmente uma reação biológica. E que depois que aquele corpo físico desaparecer, aquela personalidade também vai desaparecer. Como é que nós podemos encontrar hoje pessoas que imaginam o nosso mundo meramente materialista, meramente material, sem esse componente espiritual, não apenas espiritual, fazendo parte de uma grande coletividade, mas espiritual também vivendo a sua própria individualidade? E assim as pessoas continuam achando, continuam pensando dessa forma, de uma forma equivocada. E por isso Kardec chama atenção nessa passagem, quando ele diz para nós exatamente isso. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Por que o fulano nasceu, por que ele desencarnou, nasceu nesse ambiente, naquele ambiente, por que ele viveu experiências assim, por que a sua desencarnação foi desse jeito? Por que disso tudo? Simplesmente obra do acaso? Você não nasceu num país com dificuldades porque você tropeçou em alguma porta e caiu aqui? Ou houve um projeto para que você vivesse nesse ambiente? E aquelas pessoas que vivem a miséria de países paupérrimos e aqueles que vivem a tranquilidade e o conforto de um país mais desenvolvido? Como se deu essa seleção? Quando se fala no acaso, nós simplesmente desconsideramos toda a complexidade que faz parte da vivência espiritual. Mas felizmente nós temos essa visão muito mais ampla, entendendo provas, expiações, processo reencarnatório, aprendizado de cada um. A Ana colocou, então devemos entender que todos que estão no inferno trabalhando de certa forma por seu progresso. Sem dúvida, Ana, sem dúvida. As dificuldades que as pessoas vivem nessa condição infernal que você mencionou, é exatamente o estímulo doloroso que ele precisa para poder se modificar. E nas obras que nós temos, que chegam para nós, tanto de Kardec, no caso, por exemplo, do Céu e Inferno, ou no caso de obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, quantos são aqueles espíritos que se comportam de uma forma e depois de um certo tempo modificam sua postura pela exaustão, porque a dor, na verdade, ela provoca um cansaço. O espírito se rende quando ele não suporta mais o sofrimento. Mas para que ele possa fazer isso, ele precisa modificar. Nós temos um exemplo muito claro hoje. Olá, Regina, bom dia. Bom dia, Pati. Nós temos um exemplo bastante prático hoje. É quando nós falamos, por exemplo, sobre reabilitação de alcoólatras, reabilitação de adictos, né, de droga-dependentes. Aquela ideia, por exemplo, de tem que esperar a pessoa chegar no fundo do poço
para que ela possa despertar e começar a sua reabilitação. Quantos daqueles que se reabilitaram, embora continuem doentes, por causa da dependência dessas substâncias, aprenderam depois de perderem tudo? Saturação do mal, Regina, exatamente. Teve que sofrer tudo que sofrer para dizer assim, eu não aguento mais. André Luiz relatou muito bem isso. Durante a sua experiência, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele fala que toda aquela experiência de se ver como um suicida, se ver no abandono, se ver na perseguição, se ver no sofrimento, para dizer assim, eu não aguento mais. Nesse momento, ele recebeu a assistência que precisava. Então a dor para nós tem esse aprendizado, tem essa função. A Fraterna colocou, né, o que é o inferno, um lugar cheio de fogo? É uma visão dogmática, é assim, né, Fraterna? Não apenas a questão do fogo, mas até mesmo locais, até mesmo sons já foram apresentados como sendo uma prova concreta da existência do inferno. Cada um pensa dessa forma, né? É a interpretação equivocada que todos fizeram a partir de ensinamentos que vieram de uma forma alegórica. Continuando então, vamos em frente. Quando se fala também sobre essa questão da coletividade, nós podemos ter uma ideia numa cidade. Pega a cidade que vocês moram, e eu pego, por exemplo, aqui São Paulo, a capital paulista, e dá para imaginar que, embora cada um esteja vivendo a sua vida, toda a cidade vive em função de um bem coletivo, ou de uma necessidade coletiva. Eu posso não conhecer alguém que mora na minha rua, mas todos nós desfrutamos do mesmo benefício, enfrentamos as mesmas dificuldades, temos necessidades semelhantes, produzimos de alguma forma, contribuindo para a melhoria do ambiente, sem muitas vezes termos consciência disso, que é o que acontece geralmente. O indivíduo acorda, depois que ele acorda, ele vai para o seu trabalho, muitas vezes um trabalho num ambiente bastante conhecido, que tem uma função que ele acredita ser muito especial, muitas vezes uma tarefa muito simples. Ele acha que ele trabalha para poder ganhar o salário, para poder se sustentar. E ele não tem noção, como nós não temos geralmente noção, do resultado daquilo que nós fazemos para o bem coletivo. Uma pessoa acha que trabalha no balcão de uma loja de artigos tais num shopping center. E ele pensa assim, mas o que eu contribuo para a melhoria da humanidade trabalhando atrás do balcão de uma loja? Na verdade, aquela função que ela tem presta serviço para alguém, esse alguém faz a parte dele, e esse, junto com outros, vão fazendo, até chegar no bem coletivo. Porque nós temos necessidade de suprirmos as nossas necessidades materiais e também de recebermos atenção social. Nós perguntamos qual a função dos pernilongos e das baratas no nosso planeta. Na nossa visão simplista, era só pegar um veneno e pulverizar em cima desses bichos e acabar com todos eles. Agora, se nós tirássemos esses bichos da nossa cadeia evolutiva, da nossa cadeia da natureza, qual seria a falta que pernilongos e baratas fariam? Aí nós vamos entender exatamente a dificuldade. Teríamos uma sobrecarga de lixos. Então tudo isso faz parte desse processo. Todos os seres da natureza, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. E como disseram os espíritos no Livro dos Espíritos, se pegarmos, por exemplo, uma grande cadeia de corais, eles estão contribuindo para aquele meio ambiente sem nem se darem conta disso. Então todos nós temos um papel importante. Mas esse nosso papel pode ser muito mais proveitoso se nós tomarmos a iniciativa de fazermos parte desse progresso. Mais uma vez, citando, por exemplo, o trabalho voluntário, é algo que nós fazemos pela vontade de ajudar, pela vontade de fazer com que a vida de alguém melhore, para darmos a nossa contribuição nessa comunidade. Ou mesmo um trabalho remunerado, que seja um trabalho bem feito, um trabalho bem consciente, dessa nossa relação do ser com a coletividade e da coletividade com o ser. Quando nós tomamos essa consciência e agimos com esse objetivo,
nós conseguimos fazer com que o mundo melhore. Mas o que nós vemos hoje são as pessoas vivendo independentes, achando que o mundo se resume naquilo. Ele acorda, trabalha, ganha salário, volta para casa, come, dorme, se reproduz, depois volta, faz. E ele acha que a vida dele não tem sentido. E é por isso que foi colocado para nós aqui por Kardec. Só voltando um pouquinho. Ele diz assim que... deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui na parte anterior, só um instantinho. Peraí que eu quero ler para vocês essa parte que é bem interessante. Está aqui, ó. Aos menos adiantados, como as simples serviçais, cabe o desempenho de uma tarefa material, a princípio inconsciente e depois gradualmente inteligente. Claro que ele fala dos seres mais primitivos, mas isso se encaixa perfeitamente aqui na nossa vida hoje. A Luciana colocou lá em cima, né? O que dirá então dos doentes? Como os acometidos por transtornos antissociais, como a síndrome do pânico. Mesmo assim, Luciano, detalhe interessante, porque é importante isso que você pôs agora. Porque nós acreditamos, quando nós olhamos para a vida de muitas pessoas, até mesmo muitas vezes na nossa própria vida, vemos encarnações que nós nos perguntamos, mas qual o sentido da existência daquela pessoa? Aqui em São Paulo, nós temos uma grande instituição que é sustentada pela Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é um hospital que atende a pessoas com deficiências físicas, com limitações intelectuais. Então nós vemos ali um indivíduo, muitas vezes quase numa condição vegetativa, e nós olhamos e falamos assim, mas qual o sentido daquela pessoa existir? Porque ela simplesmente não produz absolutamente nada. Ela não produz hoje, mas ela já produziu e vai produzir no futuro. Aquele momento não é para ela viver em função, ou melhor, colaborando com a comunidade. Naquele momento é para ela, porque faz parte do seu momento evolutivo. É uma experiência que ela precisa vivenciar. Os encarcerados, por exemplo, doentes, encarcerados, incapacitados. Qual o sentido da vida dessas pessoas? Estão vivendo o seu momento. Porque tem hora que nós vivemos para a comunidade, tem horas que nós vivemos para nós. A maioria das vezes nós fazemos isso em conjunto. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida da comunidade. Só que tem horas assim, ó, esquece de tudo, se concentra em você. Porque você precisa viver o seu momento para poder se reequilibrar, para depois você ter continuidade naquilo que você está fazendo. Então não existe nada que é inútil no universo, principalmente quando se fala em evolução espiritual, quando se fala em seres espirituais. Todo mundo tem uma função. Só que essa função ela é feita muitas vezes de forma que nós não compreendemos. Até mesmo aqueles, olha só que interessante, alguém soprou alguma coisa na minha orelha aqui. Até mesmo aqueles que para nós são completamente inúteis, fazem parte de uma família, são cuidados de alguém, e para esse alguém aquele é instrumento de evolução. Uma mãe, um pai, uma família estão aprendendo com aquela experiência, enquanto o outro vive uma experiência particular, fechado no seu próprio mundo, aqueles que estão à volta estão se desenvolvendo. Moralmente, intelectualmente, socialmente, coletivamente. A sociedade, quando nós vemos uma penitenciária, nós pensamos assim, mas aqueles indivíduos não produzem nada, mas a nossa convivência com eles nos traz aprendizados, que muitas vezes nós não percebemos. O perdão, a compaixão, a assistência, são valores que nós precisamos desenvolver. A opção é nossa. Não temos, por exemplo, médicos, um exemplo disso, eu gosto de citar nomes, pegarmos, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela, conhecido médico, né, que aparece muito na mídia, nos ajudando, dedicou uma boa parte da sua vida trabalhando voluntariamente com presos que sofriam pelo contágio do HIV. Eram pacientes contaminados pelo vírus da AIDS. Então, quer dizer, muitas vezes ele fala assim, olha, eu estou trabalhando para eles porque eles precisam melhorar. E muitas vezes ele mesmo não se dá conta que ele está evoluindo espiritualmente, embora seja ateu. Declaradamente ateu.
Aí ele fala assim, eu faço porque eu posso fazer. Vai chegar um momento em que vai chegar assim, olha, estamos apresentando para você o saldo do seu trabalho. Isso já no mundo espiritual. E aí vai dizer assim, mas eu nem sabia que existia mundo espiritual. Não importa se você sabia ou não. O que importa é que a lei natural atende a todos justamente. Se você fez por merecer, você colhe o resultado. Então temos orfanatos, temos hospitais, penitenciárias, pessoas abandonadas na rua. Todos esses são para nós instrumentos de aprendizado. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de percebermos isso. Porque para nós eles são um estorvo para a sociedade. São aqueles indivíduos que não contribuem com nada. Para as leis divinas, eles estão vivendo o seu momento e são instrumentos para nós. Só que nós precisamos aprender a lidar com isso. A Angelina colocou, o acaso não existe, estamos num lugar que precisamos aprender. Com espíritos encarnados e desencarnados que contribuem para a nossa evolução. Existe então para nós essa lei é perfeita, né? Só que nós não entendemos a sua perfeição. Quando entendemos isso, nosso mundo se transforma. E aqueles que se transformarem junto com o mundo poderão acompanhá-lo. Aqueles que não despertaram ainda suas consciências continuarão no mundo primitivo sendo agredidos por essas diferenças. A Dídima colocou, tem muito ateu, muito melhor que muitos religiosos. Né? A religião é uma questão de preferência. O que muda tudo é a atitude do indivíduo. Se ele é ou não ateu, se ele tem alguma crença ou não, o que valoriza na verdade é a sua conscientização, os seus valores e o trabalho que ele realiza. O resto para nós é superficial. A Ana colocou, a consciência culpada arde e não pode ser apagada com água. Por isso que muitas vezes, Ana, quando se fala em consciência culpada, às vezes uma encarnação inteira é dedicada para uma pessoa só para que ela possa se perdoar. Então nós a vemos muitas vezes como alguém improdutivo. Mas então ela tem que viver experiências próprias, situações diversas, experiências individuais, como no caso, por exemplo, de uma limitação, de um medo, de uma doença. Mas ela faz parte de uma família que vai agredi-la ou vai acolhê-la, faz parte de uma sociedade que vai dar oportunidade a ela, vai ajudá-la ou vai ignorá-la. Tudo isso são instrumentos. E cada um tem um instrumento que merece. Por que um indivíduo que traz, por exemplo, uma deficiência? Eu estou falando de deficiência exatamente porque, naqueles graus mais avançados, porque exatamente nós percebemos que é uma pessoa completamente dependente. Ela vai cair numa família amorosa, ou agressiva, ou hostil, de acordo com o comprometimento dela com essa lei natural. Vai viver na riqueza ou na pobreza, vai ter oportunidades ou vai viver em função da sua única sobrevivência. É essa dinâmica que nós vemos aqui no mundo físico relacionada com a evolução espiritual e com a dinâmica também no mundo espiritual. O Brás colocou, quem de nós não gostaria de passar uma borracha em nossa memória sobre algo? Mas é aquilo que eu falo, Brás. Se você não guarda o resultado do passado, você está sujeito a errar de novo. Imagina, por exemplo, para nós, que já fomos crianças, que você olha uma formiguinha e você quer brincar com ela. Depois que ela te dá aquela picada, você naturalmente não vai mais brincar com ela. Aí eu pego da sua memória e apago o que ela te picou. O que você vai fazer? Você vai querer brincar com ela de novo. Então, na verdade, os erros que ficam guardados na nossa memória, muitas vezes não são os fatos, mas são as impressões dos erros, servem exatamente para ficarem de alerta. E, claro, vai provocar em nós todo aquele constrangimento de nós termos que lidar com a falta cometida, com a falta do perdão. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos evoluindo, nós não vemos mais aqueles erros como erros. Vemos aquelas experiências como parte de um pacote de aprendizado. E aí, então nós não nos culpamos mais. De dizer assim, naquele passado eu errei, eu cometi uma coisa terrível. Não, olha, eu errei porque eu não sabia, mas agora eu sei. Mudou completamente o foco da coisa. O Zé colocou, o ateu Drauzio Varela diz assim, imortal e eterno,
Só o são os unicelulares que se multiplicam por simples divisão. Portanto, não deixam cadáver e por isso não morrem. Interessante, né? Pois é, sabe o que acontece, Zé? Eu ouvi, uma vez eu trouxe até para vocês aqui o áudio dele, numa entrevista, e quando ele se declara ateu, na verdade o argumento que ele tem é: como é que eu posso imaginar que Jesus Cristo ressuscitou? Então, na verdade, é um ateísmo em oposição aos dogmas religiosos. Não foi aquela reflexão sobre o sentido do universo em pensar em outras possibilidades. A concentração está: eu não acredito na Bíblia, não acredito na igreja, então eu sou ateu. Não existe nada além desse debate. E é aquele que eu tinha falado para vocês também numa outra vez. Imaginemos que o universo de muitas pessoas é uma grande caixa fechada. E lá dentro eles ficam discutindo se existe alguma coisa fora da caixa ou não existe alguma coisa fora da caixa, sendo que eles não sabem. Então um fala assim: não, lá fora da caixa tem o sol, tem a praia, tem as montanhas, tem as estrelas, e o outro dentro da caixa fala assim: eu não acredito que tem nada disso. Então fica aquele debate se existe alguma coisa ou não fora da caixa, sendo que eles não pensam assim. Nós temos a oportunidade de ter um buraquinho nessa caixa em que a gente pode olhar para fora e ver exatamente essa realidade espiritual que nos envolve. Então a maioria daqueles que se declaram ateus se declaram, na verdade, opositores dos dogmas religiosos. Não porque ele tem uma convicção plena de que realmente nada existe lá fora. Porque se você falar assim: mas existe alguma coisa lá fora, ele fala: então me prova. Se ele fala então me prova, se você provar, ele vai mudar de ideia. E nesse caso você não convence ninguém que existe uma realidade espiritual. A prova vai ser quando ele chegar no mundo espiritual. Pois é. Não precisa nem ressuscitar. Pois é, essa ressuscitação, Ana, assim como a reencarnação, você fala hoje para aqueles que são das religiões tradicionais e você vai dizer assim: você vai reencarnar. Não, ressuscitar quando ele for para o mundo espiritual e acordar do outro lado, né? Reencarnar quando voltar. Então você fala assim para ele: olha, você acredita em reencarnação? Não acredito. E não existe a reencarnação. Aí você fala assim: então não se preocupa, você vai reencarnar do mesmo jeito. E eu gosto de citar, para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje. Tem uma passagem no filme Cidade dos Anjos, que eu gosto muito dessa passagem. É o momento em que a médica, depois de perder um paciente, ela fica muito triste. E aí então aparece o anjo, o Nicolas Cage, né? Meg Ryan, Nicolas Cage. E aí então eles estão num corredor, e aí sugere para ela a possibilidade de que existe alguma coisa além do mundo material, da morte física. E ela fala assim: mas eu não acredito nisso. E a resposta dele é simples: algumas coisas existem, acreditemos nelas ou não. Então para nós, tudo isso que nós aprendemos hoje é a respeito dessa nossa crença. Nós estamos, na verdade, desenvolvendo a arte de acreditar em alguma coisa, já que nós não temos ainda informações concretas para nós, para a nossa própria vivência. Para aquele que não é médium, como eu, médium tijolo, que não consegue sentir nenhuma cócega, né, com relação à mediunidade, a questão de acreditar no mundo espiritual é uma convicção baseada no desenvolvimento intelectual. Naquilo que eu estudo, naquilo que eu penso, naquilo que eu entendo. Mas ele pergunta assim: mas você já viveu alguma coisa no mundo espiritual? Eu não me recordo. Para aqueles que já têm essa proximidade com o mundo espiritual, vai dizer assim: tem porque eu já senti. Não porque achou, porque de fato uma mediunidade ostensiva mostrou para ele essa realidade. E quantos de nós no nosso planeta vivem em função simplesmente de uma crença? Então nós estamos aprendendo a desenvolver esse nosso valor. Bom, pessoal, fechando para nós aqui então o estudo de hoje. Nós paramos aqui no item número 27, vamos para o número 28, para falarmos ainda da encarnação dos espíritos nesse processo de desenvolvimento de cada um de nós, né? O sentir, cada um sente de um jeito, né, Cristalina? Até mesmo se nós falarmos da dor, que é algo mais provocativo, cada um sente a dor diferente. Basta a gente lembrar aquela frase feminista que existe hoje, que as mulheres diziam assim: o homem é muito fresco quando sente dor, quero ver ele ter um filho. E é verdade. Até mesmo essa sensibilidade, ela